Começa agora 93Cast. 93Cast. E aí, muito bem, estamos chegando com mais uma edição do nosso 93Cast aqui no YouTube. Você acompanhando sempre agora, toda semana, na nossa terceira temporada, um convidado especial. Minha amiga Gislaine está comigo hoje. Gislaine, boa tarde. Oi, Graziano, meu povo querido, mais um super episódio 93Cast. Hoje, especialmente com um tema muito bacana, né, de utilidade pública para toda a população. Exatamente, nós estamos aí na Semana Nacional do Trânsito e nós vamos falar sobre esse tema, vamos trazer boas dicas, é um assunto muito importante que a gente gostaria que você acompanhasse aí, né, nos assistisse realmente, porque o convidado de hoje entende de assunto e é autoridade máxima, né, Gislaine? Autoridade, seja muito bem-vindo, Tenente Coronel Douglas, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, especialmente para tratar dessa pauta tão importante para a nossa população e para todos, né, fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigado pela receptividade, muito obrigado. É uma honra estar aqui com os ouvintes do 93Cast para poder esclarecer algumas dúvidas, né? Algumas curiosidades que a gente tem, né? Pelo trabalho ao longo de alguns anos na Polícia Militar e estamos à disposição. Que bacana. Primeiramente, Tenente Coronel, a gente quer saber de onde você é. A gente sabe que você chegou recentemente à Formiga, né, no começo do ano. Fala um pouquinho pra gente aí da onde vem o Tenente Coronel Douglas. Daqui de pertinho, praticamente formiguinha. Eu sou de Divinópolis. E apesar de ter trabalhado a maior parte da carreira em Divinópolis, Belo Horizonte e Uberlândia, né, eu já trabalhei também na Polícia Militar Rodoviária, na Polícia Meio Ambiente. Vou falar mais um pouquinho mais próximo aqui do comandante. Isso pode chegar. Isso tá ótimo, melhorou. Muito bom. E por isso tenho uma afinidade muito grande com Formiga, já vim aqui várias vezes e gosto bastante da cidade. Eu já vim aqui muitas e muitas vezes, né? Na condição de cidadão e também como policial militar para poder trabalhar aqui. O senhor já trabalhou certamente aí em muitas cidades, né? Fala um pouco da história do senhor aí na carreira militar. Eu com 20 anos de idade, eu passei no concurso, fui para a Polícia Militar. Eu sou filho único, meus dois pais são bastante humildes, meu pai era representante comercial, hoje está aposentado, e minha mãe é costureira. Minha mãe sempre se esforçou muito para me dar um bom estudo, boas condições, e eu consegui passar no concurso da Polícia Militar, que não é um concurso fácil. Então, com 20 anos, eu saí da casa dos meus pais, fui para a Academia de Polícia Militar, lá em Belo Horizonte, onde eu fiz, na época, era o curso de formação de oficiais, por 4 anos. Quando formei, fui designado para trabalhar em Uberlândia. Era o final do ano de 2001. Rapaz, já foi em cidade grande, já direto assim? Direto. E Uberlândia é uma cidade que na época tinha 600 mil habitantes e uma criminalidade muito diferente da dos dias de hoje. Que nós tivemos uma grande redução a partir de 2016, né, para cá, isso em âmbito geral, no país e principalmente em Minas Gerais. E fiquei lá até o final de 2006. Trabalhei bastante em várias funções lá em Uberlândia. E como eu sou aqui da região, né, filho único, pedi para retornar para mais perto da família, fui atendido, fui para Belo Horizonte. Fui para a Academia de Polícia Militar de novo, só que nessa vez já formado, para trabalhar com a formação de soldados e, posteriormente, depois de um tempo que eu estava lá, fui trabalhar com formação de sargentos. Inclusive, vários trabalham conosco aqui hoje em dia, né, e a gente já tinha esse contato anterior. Em seguida, eu fui movimentado para um batalhão de área de Belo Horizonte, o 22º Batalhão, conhecido na Polícia Militar como o Batalhão das Favelas. Em cada uma das 4 companhias do batalhão há um grande aglomerado urbano, né, e que oferece desafios para a Polícia Militar em termos de combate à criminalidade. E lá também desenvolvi várias funções. Lá eu trabalhei como coordenador de turno, trabalhei como comandante tático, que é o grupamento de recobrimento, né, do comandante de unidade, e por fim eu trabalhei 1 ano como chefe da seção de inteligência do batalhão. Nessa época, no final de 2012, meu pai adoeceu, então eu pedi para voltar para Divinópolis, para estar mais próximo, para poder cuidar dele. A Polícia Militar, nesse ponto de família, é muito afeta, é muito cuidadosa com seus integrantes. Fui atendido na época e fui para Divinópolis trabalhar no 23º Batalhão, onde eu fiquei por 7 anos. Também passei por diversas funções lá. Comandante de companhia de área,
todas as companhias de Divinópolis, com exceção da última que foi criada, porque ainda na época não tinha, isso em 2013, o tempo passa rápido, né? Passa rápido. Como comandante da companhia Tático Móvel, lá de Divinópolis também, quando fui movimentado para a companhia de meio ambiente, que tinha acabado de ser... houve uma modificação estrutural na época, em que houve uma separação do comando regional da época. Trabalhei 1 ano e 8 meses no meio ambiente e quando eu fui promovido a major. E fui novamente transferido para Belo Horizonte para trabalhar na Polícia Rodoviária. Lá eu fiquei por 2 anos trabalhando na comunicação da Polícia Militar Rodoviária em Belo Horizonte. E interessante, essa época, acho que foi até Deus me protegendo, porque casou exatamente com o período de pandemia. Olha. Fui transferido no início de 2020. Quando eu consegui me mudar, foi no carnaval daquele ano. Uma semana depois da minha mudança, a pandemia... Veio o lockdown e todas as medidas que todo mundo se lembra, né? As dificuldades daquela época, né? E fiquei lá até o final de 2021. Quando, em decorrência, mais uma vez, de uma questão de saúde do meu pai, eu consegui retornar para Divinópolis para comandar a companhia de Polícia Militar Rodoviária, né? Na época era a 7ª companhia que protegia a nossa região aqui. Hoje houve uma nova reorganização, etc. Mas de lá eu retornei para o efetivo próprio de Divinópolis. Trabalhei como chefe da comunicação da 7ª região durante o ano de 2023. No ano passado eu era o subcomandante do 23º Batalhão. Trabalhava lá junto com o meu dileto comandante, Coronel Erlando, que foi da minha turma, meu amigo, mas que me deu uma aula de comandamento na Polícia Militar que para mim, que não me agregou só na carreira, mas na minha vida também. E um combate à criminalidade fantástico, nós tivemos muito bons resultados lá no ano passado. E fui agraciado com a promoção no fim do ano e Deus me deu uma recompensa de ter sido movimentado para Formiga, que é uma cidade que, como eu disse, eu já conhecia, já gostava, mas quando eu me mudei para cá e realmente me vi imerso na cultura das pessoas de Formiga, eu posso dizer tão com tranquilidade que eu fiquei maravilhado. Que coisa boa. Então, uma história que eu conto para todo mundo, que não é comum. Quando eu me mudei, a gente vai fazer esses reparos na casa nova. E eu fui numa loja na Abílio Machado, né? E quando eu fui pagar os objetos que eu tinha comprado para a reforma, a moça atendente me perguntou se eu ia pagar ou se eu ia anotar. Aquilo para mim foi um choque de cultura. Eu fiquei assim, não, eu vou pagar. Mas sabe quando a gente se sente abraçado pela... As pessoas são muito receptivas, muito calorosas. A gente percebe que as pessoas se preocupam com a imagem que a cidade tem, e isso eu acho extremamente positivo. Com certeza. Tenente, e com tantas experiências vividas na carreira militar, você se sente realizado? Demais. Eu realizei um sonho de infância quando eu consegui entrar na Polícia Militar. Que meus 2 avós, tanto paterno quanto materno, eram policiais militares. E eu, desde pequeno, eu já entendia a carreira militar. Eu, desde jovem, eu já observava os policiais e já sabia distinguir as patentes, as graduações. E também, depois que eu entrei na Polícia Militar, eu tive contato com conhecimentos que alavancaram a minha vida. Como, por exemplo, logo no início da carreira, eu descobri a existência de uma arte marcial que chamava Aikido, através do meu sensei, Alcino Lagares Cortes Costa. E depois que eu descobri a existência do Aikido, que eu percebi que um ator muito famoso que eu gostava muito era praticando essa arte, que é o Steven Seagal. Então eu reconheci naquela arte, gostei, passei a praticar, e em conjunto com outros conhecimentos que a Polícia Militar me proporcionou, especificamente o curso de Direitos Humanos, eu posso dizer que até que eu me tornei um pacifista, um pacificador, que foi inclusive o grande direcionamento da minha carreira até hoje, trabalhar na educação policial militar nesse sentido de pacificação, que é também a filosofia do Aikido, que tem tudo a ver com a filosofia dos direitos humanos, e é tudo que a Polícia Militar prega como doutrina para que a gente trabalhe, né, de uma forma mais positiva com relação ao público que a gente atende, né, que é a sociedade mineira. E com certeza, dentro das experiências também houveram grandes desafios, né?
Você pode citar algum desafio? Teve algum momento que você pensou em que estava no lugar errado, que não era para você? No início, o curso policial militar, ele é muito rígido. A gente, quando sai da vida civil e entra na polícia militar, a gente recebe um choque muito grande. Mas quando a gente começa a trabalhar, a gente percebe o quanto isso é necessário para a gente. Então, um momento que eu acho que foi um desafio, que talvez eu tenha pensado, foi nesse momento inicial, dos 4 anos iniciais da minha carreira, que foi durante um curso. E a gente é muito exigido, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Nós somos levados a extremos, até mesmo para que a gente seja testado, com relação ao controle emocional que nós temos. Então, os exercícios militares, muitas vezes durante madrugadas, fazendo exercícios militares em acampamentos, por exemplo, a gente já está assim, num nível de esgotamento físico e mental, já 2, 3 dias dormindo 1h30 por noite, e soltam uma bomba de gás lacrimogêneo para a gente se tornar mais forte com aquilo. Realmente é um desafio individual, mas é aquela questão. Quando a gente vence esse desafio, a gente se torna mais forte. E é um treinamento que eu tenho orgulho de falar que todos os policiais militares passam. Desde os soldados que acabaram de começar o curso lá em Divinópolis agora e Bom Despacho, estão passando, o coronel mais antigo da Polícia Militar, nosso comandante-geral, ele também passou por isso nos anos iniciais da carreira dele. Então, todos os militares passam por esse treinamento, por essas provações, que inclusive é um dos fatos que tornam a nossa polícia uma das melhores do país. Muito bem. E um fator de motivação também, esses treinamentos, né? Acaba que além vocês crescem muito pessoalmente, né? E acabam também transcendendo isso para toda a sociedade. É uma coisa tão interessante que no início a gente entende como um sofrimento, como uma provação. Mas a partir do momento que a gente passa por vivências operacionais reais e percebe o valor daquilo, tem policiais que chegam a gostar. E todos os cursos operacionais se voluntariam, se inscrevem para poder participar, sabendo que vão passar por essas provações, mas também sabendo que aquilo vai torná-los mais fortes. É doar a vida, né? Sim, sim. Nós temos cursos tático móvel, nós temos o curso preparatório para o BOP, que é um curso que é o formador dos caveiras, né? E são cursos assim que não é para qualquer um. E nós temos grande procura para esses cursos, ao ponto de vários candidatos não conseguirem ser aprovados. E eu vejo isso como uma coisa muito positiva, própria da minha profissão, né? E que traz muito orgulho, muita alegria. E o Tenente Coronel Douglas por trás da farda, no dia a dia, o que o senhor gosta de fazer, no lazer, com a família? Fala um pouco pra gente aí do Douglas, vamos dizer assim, Tenente Coronel. A minha vida é comum, eu sou igual a todo mundo. Eu sou uma pessoa de família, eu sou casado. Ano que vem vou fazer bodas de prata com minha esposa Lisandra. Se estiver me assistindo, meu amor, tô aguardando ansiosamente. Homem apaixonado, hein? Declaração de amor aí, olhando pra tela ainda. Tenho 2 Parabéns. filhos. Tenho um filho de 16 anos e um de 10, que estão estudando já aqui em Formiga. Tá indo bem. A diversão minha eu sou aquarista. Eu gosto de aquário jumbo. Eu já criei peixes ossos, que são peixes grandes. Uau. Hoje em dia eu já regredi, eu estou com um aquário mais comum. Gosto bastante de aquário natural, que é um aquário específico de plantas vivas, que se tenta reproduzir um ambiente mais parecido com a natureza. Mas a diversão mais comum minha é fazer churrasco para minha família. O que eu mais gosto é cozinhar e cuidar dos meus três que estão lá em casa. Lá. Olha, pode chamar a gente, né, Gislaine? Não tem Com problema, certeza. né? Vai fazer o churrasco, pode chamar a gente que a gente Não vai com o maior tem tempo prazer. ruim. Então, desde já convidados. Coisa boa. Muito bem. E aí a gente voltando agora para o nosso tema, né? Na Semana Nacional do Trânsito, conta para nós como que tá os preparativos, como que tá, né, o decorrer da semana, qual que é o tema que foi abordado em 2025? O tema desse ano é com relação ao excesso de velocidade, né? Então é o desacelere, seu bem maior é a vida. E é realmente uma preocupação da polícia em termos de prevenção de vítimas, que é algo que realmente traz um prejuízo muito grande para a sociedade. Em Formiga, no interior das cidades que o 63º Batalhão protege, nós não temos esse problema com relação ao excesso de velocidade
Estou dizendo no interior das cidades, no trânsito. Não há um índice alarmante de vítimas com relação a esse problema. O que é diferente de falar das rodovias, né? As rodovias que servem a nossa região, elas são bastante perigosas, né? A gente tem os dois grandes exemplos, que é a BR-354 e a MG-050, que há uma incidência de acidentes que é preocupante, principalmente a BR-354, em decorrência do grande fluxo de veículos pesados, que não só a questão do peso do veículo ela é um fator importante nessa vitimização, mas também o efeito que esses veículos causam na estrada, né, de deterioração, que provoca buracos, e isso é um fator que também contribui, né, para o aumento de acidentes. No período que eu estava na Polícia Militar Rodoviária, foram muitas intervenções solicitando redutores de velocidade, fiscalização eletrônica, justamente para poder reduzir o excesso de velocidade e reduzir também o número de vítimas fatais ou com ferimentos graves. No interior das cidades, principalmente Formiga, que a gente pode falar que tem uma geografia urbana que não favorece a velocidade. Muitos morros, muitas curvas. O que a gente percebe que tem incomodado o cidadão formiguense, especificamente, inclusive foi algo trazido pelo CONCEP, aqui de Formiga, né? O Gustavo Tatagiba, né? O Marcos Felipe, eles são muito atuantes nessa área e nos procuraram, que é a questão dos veículos, as ciclomotores, as bicicletas elétricas, né? Conduzidas principalmente por pessoas jovens, algumas crianças, alguns jovens adultos, com desrespeito às regras de circulação de trânsito. Incomodam pelo barulho, incomodam pelo perigo que oferecem aos transeuntes. E isso foi, inclusive, o motivo para a gente fazer uma campanha tentando reduzir esse problema que a gente tem na cidade. Então, nós fizemos o lançamento da operação na última semana e, de lá para cá, nós viemos fazendo uma série de ações, tanto repressivas quanto educativas, preventivas, sobre esse assunto específico, até fugindo um pouco, né, do tema nacional, mas para trazer uma resposta a um dilema, a um problema que a população de Formiga tem na tentativa de melhorar a convivência de todos. Muito bem. E dentro dessas iniciativas, né, vocês têm pretensão de regulamentar o uso dessas motocicletas? Existe alguma normativa que já nos traz a segurança, né, para poder, porque nós como pedestres e também motoristas, todos estão sujeitos a tipo de acidentes, né, provocado por esses veículos. A questão normativa, ela é uma prerrogativa do Legislativo Municipal. Então, sim, é uma questão que pode ser feita. A Câmara de Vereadores, ela pode debater sobre o assunto, né, como legítimos representantes da população de Formiga, né, e trazer, desde que esteja em consonância, esteja de acordo com as normas federais emanadas pelo CONTRAN, regular essa circulação dentro de Formiga. Mas a legislação que nós temos hoje com relação a esses veículos, em termos nacionais, né, ela é muito permissiva. Por exemplo, uma bicicleta elétrica, ela é caracterizada por ter um motor que auxilia o condutor enquanto ele está pedalando. Pode até haver um acelerador nessa bicicleta elétrica, mas desde que ela não ultrapasse 32 km por hora com velocidade máxima, ou esse motor sendo elétrico não ultrapasse 1000 watts de potência, ela é equiparada a uma bicicleta comum. Ou seja, não há necessidade de emplacamento, o condutor não precisa ter a carteira de habilitação, nem a autorização para condução de ciclomotor, e isso traz uma certa lacuna, eu entendo, e dificulta a fiscalização. Porque um exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um patrulhamento, eu sou acionado por um cidadão em que ele quase foi atropelado por uma bicicleta elétrica. Eu vou ter dificuldade para identificar essa bicicleta, porque ela não tem uma identificação com placas, e até mesmo para poder oferecer, né, para poder aplicar uma sanção de polícia, que seria uma notificação de trânsito, né? Todo mundo fala que é a multa de trânsito, né?
nós fazemos a notificação, seria até difícil, porque aquele veículo ele não tem uma individualização, uma identificação para que haja essa cobrança sobre a pessoa. Então, nesses casos, fica bastante complicado. Nós temos muitas reclamações com os ciclomotores. Os ciclomotores são os veículos, popularmente conhecidos como cinquentinhas. Elas não são motocicletas, são veículos. Eles podem ser a combustão, ou seja, movidos a gasolina, a álcool, né? Desde que não ultrapasse 50 cilindradas. Ou então, se o motor for elétrico, não pode ultrapassar 4 kW. E tem a regra da velocidade, que é até 50 km por hora. Não precisa de carteira também, né, doutor? Esse aí também, né? A CNH não, mas ele precisa de uma autorização, chama ACC. É a autorização para condução de ciclomotor. Ela é muito mais fácil que tirar que a CNH, mas é exigido. E uma coisa que a gente vem observando é que as pessoas acham que não precisa de usar capacete, mas sim, precisa. O ciclomotor, ele é exigido sim o capacete. Agora, enquanto nós estamos gravando esse podcast, ainda não há necessidade para aqueles, porque em 2023 saiu uma norma, foi editada uma nova norma pelo CONTRAN. Os novos veículos que saíram de fábrica a partir daquela data, das lojas, já tem que sair emplacados. Mas quem já tinha, não era prevista o emplacamento e o prazo vai encerrar dia 31 de dezembro para que esses veículos sejam emplacados. Então, no caso específico dos ciclomotores, que hoje nós temos essa dificuldade, a partir do ano que vem, nós já vamos poder fazer essa fiscalização mais incisiva, principalmente por essa questão que nós vamos ter a condição de ter os dados daquela motocicleta e aplicar penalidades, a sanção de polícia que a gente fala, né? Que no caso do trânsito, ela normalmente vem através da notificação de trânsito. Agora, essas bicicletas elétricas, doutor, elas não têm necessidade de carteira e a gente conversava aqui, inclusive, nem de usar capacete, né? O senhor falava, né? A bicicleta elétrica. Sim, porque a bicicleta elétrica ela é equiparada a uma bicicleta. Então, seria importante que os condutores tivessem essa consciência né? De usar o capacete, porque uma queda de uma bicicleta pode não dar nada, pode dar só esfolado, mas se você der azar, cair e bater a cabeça no meio-fio, por exemplo, aquilo pode trazer lesões e consequências para o resto da vida. Mesma coisa com as bicicletas elétricas. E a gente sabe que muitas pessoas pegam esses veículos que eles têm que ter um limitador de velocidade até 32 km por hora. Modificam aquilo para poder atingir velocidades maiores. Os nossos policiais estão orientados a verificar se há essa alteração no veículo, porque se tiver transgredindo, ele vai ser enquadrado na norma do ciclomotor. E sendo assim, vai ser exigidos todos aqueles documentos necessários, né? E os equipamentos de segurança também correspondentes a esse tipo de veículo. Muito bem. E como as pessoas, né, podem ajudar também a Polícia Militar, né, no engajamento dessa campanha, nesse tipo de ação? Existe algo, né, que além das ações pontuais que já estão sendo feitas, os cidadãos também consigam amparar a polícia para poder identificar esses ciclomotores? Sim, de várias formas. A gente pode começar assim, pelas denúncias. Então, todo mundo sabe de, por exemplo, no seu bairro está sendo incomodado, por exemplo, por um motociclista que está empinando motos, que modificou o escapamento da moto para fazer mais barulho. Tudo isso é irregular. Essa pessoa ela pode denunciar diretamente para qualquer policial que ela conhecer. Ela pode denunciar sem se identificar para o Disque Denúncia 181. Ela pode denunciar diretamente para o 190. O 190 vai tender a gerar uma ocorrência e enviar uma viatura no momento. Mas é uma opção que os cidadãos têm. Fora esse âmbito de denúncia, algo que eu tenho batido bastante na tecla é a questão da educação. Porque a gente percebe que esses condutores que normalmente trazem problemas são jovens, são adolescentes conduzindo as bicicletas, ou então jovens adultos conduzindo os ciclomotores, né? Essas motocicletas elétricas. Então, essas pessoas, normalmente elas têm pai, têm mãe dentro de casa, que inclusive muitas vezes se preocupam com a segurança dessas pessoas. Então, é importante que busquem essa educação. Os pais procurem orientar e exigir dos filhos conhecimentos com relação à legislação de trânsito,
com relação à circulação de trânsito para que evitem acidentes. Porque as pessoas acham que é só entrar na bicicleta, montar na bicicleta e transitar pelas ruas. Mas tem determinados detalhes, né, da circulação que são muito importantes para garantir a própria segurança. Eu tenho carteira de motocicleta. Então, muitas coisas que eu aprendi com experiência e estudando, né, durante as minhas aulas de legislação para tirar a carteira, me trouxeram segurança para eu evitar acidentes ao longo da minha jornada. Uma coisa básica que eu lembro do instrutor ensinando nas aulas que eu tive era nunca cortar pela direita. Será que um adolescente com um motor que pode atingir 32 km por hora, ele vai ter essa preocupação, essa noção do perigo que é? Um exemplo claro, todo mundo consegue se imaginar numa situação assim. Você está vendo, está subindo na Abílio Machado, tem um caminhão parado no semáforo. Aí não, eu vou cortar, ele corta pela direita. O sinal abre, o caminhão entra e converge à direita. E o ciclista não consegue parar, ele vai parar debaixo da roda do caminhão, né? Ou alguém que está estacionado, enquanto ele está passando, não tem essa tendência de olhar, abre a porta e fecha o caminho dele. E assim várias outras situações, uma mudança de faixa numa via de duas vias, né? Onde há duas mãos de direção no mesmo sentido. Então são detalhes que podem muito bem ser aprendidos nesses cursos, no próprio interesse do condutor também. É o que mais independente acontece, né? da idade, né? Uhum. De buscar conhecimento a respeito disso e também a consciência de respeitar as pessoas. Porque isso tudo faz parte da educação, né? É pai e mãe que dá esse tipo de educação, o respeito que é devido às demais pessoas, né? E é muito importante isso. Nós tivemos uma ação muito positiva no sábado, que foi uma blitz educativa em conjunto com os alunos do Colégio Santa Terezinha. E é positivo porque os alunos não é tanto o resultado da blitz em si com as pessoas que estavam passando, mas para os alunos. Porque à medida que ele se torna parte da solução de um movimento na tentativa de resolver aquele problema, ele internaliza aquele conhecimento de um jeito muito mais firme, mais fixo, né? E aquilo é uma tendência dele levar para a vida dele inteira, né? E ele se torna um multiplicador de educação para o trânsito. E isso é uma coisa que eu entendo que faz toda a diferença. Tenente Coronel, agora com relação aos pontos das falhas humanas aí que a gente vê, né, dos acidentes em si, o ponto principal realmente seria a falta de atenção dos condutores, que vem cada vez mais, ainda mais agora com a internet. A gente vê hoje várias pessoas aí dentro do carro, com o celular, tal. A falta de atenção realmente, ela traz aí inúmeros problemas, né? Em várias variáveis a gente pode mencionar, né? Você mesmo já citou a questão do celular. É um vício da nossa época. É algo que tem trazido vários prejuízos para as pessoas, né? Em vários setores da vida, e o trânsito é um deles. Essa desatenção. Às vezes a pessoa está com a vida corrida, está com muitas preocupações, mas o momento que se entra dentro de um veículo para conduzir, aquele momento é de vital importância. Porque a atenção que você dispensa, ela vai proteger não somente você, mas todos os demais da via, não é isso? Muitas vezes as pessoas falam para você: nossa, mas você é corajoso, você decidiu ser policial, você não tem medo de bandido. Mas o que eu respondo é assim: estatisticamente falando, a probabilidade de eu me acidentar, me machucar ou falecer em decorrência de um acidente de trânsito é muito maior do que num combate, num enfrentamento com um marginal. O acidente de trânsito, e foram várias vezes que já perdemos colegas de farda em acidentes de trânsito, né? Nós tivemos um caso que foi muito traumático em Divinópolis. Nós perdemos 2 colegas lá da companhia de policiamento especializado, né? Trabalhavam no GER, que era o sargento Fiuza e o sargento o Borracheiro, eu lembrei dele agora pelo apelido, né? Mas eram pessoas que trabalhavam com a gente e que num acidente de trânsito vieram perder as vidas dele, e foi um trauma que nós tivemos. E a atenção no trânsito, ela faz toda a diferença
até porque ela se enquadra na questão dos crimes de trânsito culposos, né? A definição do crime culposo é imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, a pessoa imprudente é a que não liga, ela é desatenta porque ela simplesmente não se importa. O negligente, por algum motivo qualquer, ele deixa de adotar as condutas que ele precisava, né? E o imperito é aquele que realmente não tem a habilidade necessária para conduzir o veículo. E a gente percebe que essa desatenção, esse descuidado, ele enquadra, né, na questão dessa culpa, né, do crime culposo, e que muitas vezes acontece mesmo. Olha, um número realmente é até mesmo assustador, né? A gente tem aqui a informação, a cada 2 minutos, um acidente é registrado em Minas Gerais, de janeiro a julho de 2025. Foram registrados mais de 177.500 ocorrências em todo o estado de Minas, uma média de 837 acidentes por dia. O número é muito alto, hein, doutor? Hein, Tenente Coronel? E nós tentamos com muita ênfase reduzir isso. Atualmente, eu não sei dizer, mas na época que eu passei pela Polícia Rodoviária, a gente conseguia reduções dessa violência no trânsito anualmente. Então há esse acompanhamento, né, de dados estatísticos e essa intervenção pontual naqueles pontos que são verificados em que há uma maior incidência de acidentes. Contudo, a gente percebe que as pessoas elas entendem as fiscalizações como algo negativo. Tem aquela situação que todos conhecem, que é um condutor avisar o outro que tem uma blitz de trânsito. Esse tipo de atitude ele contribui para o aumento de mortes e de lesões no trânsito. Porque a fiscalização da polícia, o objetivo dela é justamente levar segurança, é retirar veículos que não estão em condições, é verificar a condição do motorista para a condução daquele veículo, né? E à medida que um condutor, acreditando que está ajudando o outro, avisa de uma blitz, né? Isso é extremamente negativo para a sociedade em si e volta para ele também, né? Nesse aumento, no que deixa de reduzir o perigo que ele corre ao trafegar nas rodovias. Tenente Coronel, com certeza a polícia conta com uma inteligência extraordinária para poder somar aí com essa fiscalização, né, a prevenção em si. Como que a tecnologia tem auxiliado hoje a polícia, né, em todas as suas áreas, militar, rodoviária, para melhorar essa prevenção dos acidentes? A inteligência que você se refere seria a atividade de inteligência. Tem a atividade de inteligência, com certeza, e também né? Ferramentas, né, de tecnologia que devam contribuir aí para esse processo. Fundamentais. São importantíssimos e realmente representam um auxílio enorme. Tanto quando numa rodovia se verifica que há uma grande incidência de acidentes numa determinada região, há essa intervenção junto ao órgão, ao DER, né? Ou, dependendo da situação, ao DENIT, para a implantação ou de lombadas ou fiscalização eletrônica com os radares, né? Para poder fazer isso. Dentro da cidade, a gente menciona o sucesso do programa Olho Vivo, que trouxe excelentes resultados aqui para a cidade, até no combate desses motociclistas que insistem em cometer irregularidades. No final do ano passado, o Olho Vivo auxiliou muito na identificação de vários desses condutores, inclusive que culminou numa operação grande, que houve apreensão de veículos, houve até prisão de pessoas em decorrência desses crimes, né? E que trouxe resultados benéficos em termos de redução, de se evitar que acontecessem mais crimes. E nós temos essa preocupação, porque à medida que o tempo vai passando, vai voltando. E nós temos essa orientação do nosso serviço de inteligência para a identificação desses indivíduos e nós vamos persegui-los, continuar o nosso trabalho, né, diuturno, paulatino e sempre contínuo de tentar buscar essas pessoas e evitar que elas cometam esse tipo de atos. E os condutores que por um acaso estiverem me assistindo agora, não achem que estão empinando moto, que estão passando despercebidos, porque serão alcançados. Um exemplo que eu tenho, às vezes não é nem por parte do serviço de inteligência,
Mas nós temos um grupamento específico aqui em Formiga, que é o GPMOR. São policiais militares que trabalham em motocicletas, justamente para poder fazer frente a esse tipo de condutor. Porque uma viatura 4 rodas, quando depara com um motociclista que está cometendo alguma irregularidade, e esse motociclista foge, é mais difícil para que a viatura 4 rodas consiga alcançar e capturar essa pessoa. Já com o nosso GPMOR é muito diferente, porque nós temos motociclistas altamente capacitados, muito bem treinados, porque eles estão todos os dias na condução de motocicletas nas ruas, conhecem muito bem a geografia urbana de Formiga e das demais cidades, e eles têm essa habilidade de conseguir alcançar qualquer motociclista em qualquer tipo de motocicleta que tiver. Então esse grupamento, ele faz blitz, que a gente fala blitz itinerantes. Porque a blitz comum é aquela blitz onde o policial militar ele se instala num determinado ponto, coloca cones e ele fica estático. As pessoas que passam por ali que são abordadas e fiscalizadas. Já o GPMOR não. O GPMOR ele faz um patrulhamento, dependendo da área que o nosso setor de planejamento os orienta, em que há maior incidência, e lá eles vão verificar em loco e em movimento essas pessoas que estão trafegando. Sábado agora nós tivemos uma excelente ocorrência com eles. Um indivíduo numa motocicleta tentou fugir, foi alcançado, capturado, e nessa fuga ele tentou jogar fora uma sacola que depois foi localizada e verificou se tinha bastante cocaína dentro dessa sacola. Os indivíduos foram presos, levados à delegacia e nosso trabalho continua dessa forma. Ou seja, a polícia militar ela é de fato amiga do cidadão, Com a todo instante. Certeza. Né? Da sociedade mineira, já há 250 anos. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa polícia, porque de dentro, isso não é um proselitismo, não é nada, é realmente sincero. A polícia militar, ela se esforça, sinceramente, para atender e ser essencial ao povo mineiro. Nessa identificação do que incomoda o povo, o que é o problema que tem e procurar atacar aquilo, claro, dentro da sua atribuição constitucional, que é de segurança, o policiamento ostensivo, né? Mas busca realmente fazer a diferença, busca realmente prestar um serviço às pessoas de um modo que seja positivo. E uma coisa que eu comento, que é um efeito disso, que eu fico maravilhado, é um trem que toda vez que acontece, eu fico, assim, verdadeiramente embevecido. São as crianças. As crianças mexem com a gente na rua. A gente passa patrulhando nos bairros, os criancinhas acenam pra gente, imita a sirene, faz continência. Teve um dia que eu estava lá na Rua São Paulo, é o camelódromo lá de Divinópolis, comprando um objeto fardado. Eu senti era uma criança me abraçando, uma pressão na cintura. É o que eu olhei, um menininho me abraçando. Nossa, eu gosto demais de vocês. Então faz a continência aqui para mim. Fiz uma continência, fez uma continência para mim. Quando a criança demonstra assim, aleatório e de iniciativa própria deles, a gente percebe que a gente está no caminho certo. Com certeza. Porque quando a criança é muito sincera, ela não finge, ela não mente. E quando a gente percebe essa afeição natural, é algo que realmente mexe com a gente enquanto ser humano mesmo, né? E dá aquela certeza que a gente está no caminho certo. E eu tenho muito orgulho de estar na Polícia Militar justamente por esse motivo, que é uma corporação que eu já admirava antes de entrar. Depois que eu percebi como que funciona por dentro, eu sou, assim, mais do que fã. Eu sou até suspeito para falar, que eu sou um dos membros, né? Ô, comandante, somente para a gente citar aqui no nosso bate-papo com relação a esse número de ocorrências, um ponto importante também nessa Semana do Trânsito é as pessoas realmente usarem o cinto de segurança. Isso é muito importante. A gente vê ainda pessoas dirigindo, né? Ah, não acontece nada comigo, né? E isso aí traz muita consequência, né? Normalmente as pessoas pensam, puxa, eu sou um condutor ciente, consciente, cidadão. Eu não vou exceder o limite de velocidade. Para que eu vou usar o cinto? Mas aí essa pessoa está trafegando a 20 km por hora, passando por um cruzamento, e vem alguém em alta velocidade, atinge o veículo dela pelo lado, o veículo capota, a pessoa é ejetada, o veículo pode rolar por cima dela, ela pode bater a cabeça no chão. Tem vários acidentes.
O cinto de segurança não é somente para o condutor que vai pegar uma estrada, por exemplo, mas para proteger de si mesmo, mas para proteger dos demais. Que a gente nunca sabe. Quando a gente coloca o pé para fora de casa, pode acontecer de um a tudo. E a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, por mais que a gente tenha consciência de si mesmo, saiba que não vai exceder velocidade, não vai cometer irregularidade, a gente sempre tem que contar com fatores externos, com a conduta de terceiros. E a probabilidade de um acidente de trânsito ela está sempre presente quando a gente está na condução de um veículo, quando a gente está em qualquer tipo de via pública. Ok. Tenente, a gente preparou aqui um quadro para o senhor, que é o quadro Verdades ou Mito. Frases que o povo geralmente fala e o senhor vai responder para a gente, né, Gislaine? É isso mesmo. E assim, com certeza ele já deve estar até careca de escutar tanta... Exatamente. Né? Vamos lá. Se eu beber só uma latinha de cerveja, posso dirigir tranquilo? Não, não pode. A legislação ela vai tratar da seguinte forma. A gente tem as infrações administrativas. O que significa? Ainda não configurou o crime. A infração administrativa ela é punível com multa, inclusive são multas caras, né? E a legislação fala que, uma vez submetido ao etilômetro, até o resultado de 0,34 volumes de álcool por decímetro cúbico de sangue, mais ou menos por aí, é somente infração administrativa. O que significa? O 0,04, por que 0,34? Porque a legislação tentou prever até 0,30. 0,04 é a margem de erro do equipamento. Então joga para cima para poder cobrir a margem de erro. Mas o que o legislador está falando? Que nenhuma quantidade de álcool na condução é permitida. Ainda, até esse limite, não é crime. A pessoa ainda não vai responder penalmente. Mas já é uma infração administrativa punível com autuação de trânsito, a retenção da carteira, a apreensão da carteira, inclusive, e é exatamente a mesma medida que é aplicada caso a pessoa se recuse a soprar o bafômetro, né? O etilômetro, que é o termo mais correto. Acima de 0,34 medidas aliás, mito, por medida de ar alveolar. É o álcool expelido pelo pulmão. Aí sim já é enquadrado como crime. Aí tem aquele mito, né? A pessoa, não, se eu tomar só um copo de cerveja, o bafômetro, o etilômetro vai detectar. Se eu comer um bombom de licor, eu posso ser enquadrado? Já foram feitos testes que sim. Olha. Aquele álcool presente no licor, ele pode ser exalado pelo hálito, só que nessa situação específica, se realmente for verdade que a pessoa só ingeriu um bombom, tem mais exames. Ela pede ao fiscalizador, você pode me dar 5 minutos? A pessoa ela pode tomar água à vontade, ela pode tomar café. Se ela estiver realmente bêbada, daqui a 5 minutos ela repetir o teste de etilômetro, vai constar a mesma coisa. Ao contrário do bombom de licor, nesse caso, o efeito vai ser sanado. Mas álcool pode ser meio copo, pode ser meia taça de vinho. Se a pessoa for submetida ao teste de etilômetro, vai ser detectado. E acima de 2 copos, salvo engano. A questão é que a quantidade de bebida, ela varia de acordo com o peso corporal de cada um. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa muito grande, muito forte, que pesa ali seus 120 quilos, ela vai ter uma reação diferente ao álcool de alguém que é mais leve. Por exemplo, uma mulher que pesa seus 50, 60 quilos. Uhum. Então, cada indivíduo vai ter uma reação diferente. Mas nenhuma quantidade de álcool ela será tolerada, será permitida na condução do veículo. Dirigir descalço, dá multa? Descalço, não. A questão é o perigo que oferece determinados tipos de calçados na condução. E tem variáveis, né? Sendo para carro e para motociclista. A própria legislação fala que o calçado ele deve ser fechado no calcanhar, justamente para evitar dele desprender do pé involuntariamente por parte do condutor e ele vai parar, por exemplo, debaixo do pedal do freio ou da embreagem, podendo causar um tipo de acidente. Mas totalmente descalço, em situação alguma, vai ser infração. Como eu disse, o que é interpretado como infração é o risco que gera de causar acidente
como nesse caso que eu mencionei, do calçado se desprender, né? E não é só o calçado. Às vezes a pessoa está com o carro cheio, aí passa no supermercado, compra dessa colinha ali, não tem lugar no carro, e coloca debaixo da perna dele ali, aquilo ali sim vai ser considerado também uma infração. Qualquer tipo de volume dentro do habitáculo do veículo, o compartimento de carregar carga é o porta-malas. Naquele habitáculo, ele não vai ser... É claro que não são todas as situações que vai ser gerada uma notificação, etc. Mas o correto é levar no porta-mala. Por quê? No caso de um capotamento, algum objeto. Imagina uma lata, que você compra uma lata de palmito desse tamanho, que pesa ali 1 quilo. Num capotamento, aquilo vai girar dentro do carro, ele pode te acertar, te causar um agravo nos ferimentos que você já teria normalmente. Verdade. Então, a finalidade é essa, sempre você procurar evitar o acidente. Tenente, e o cinto no banco de trás não é obrigatório? É obrigatório. Em todas as situações ele vai ser obrigatório. Mesmo naquele assento que fica no centro do banco, são 3 lugares. Então a gente percebe que os modelos de carro têm o cinto de 3 pontos nas extremidades e no centro tem o cinto de 2 pontos, que é o abdominal. Aquele cinto também é obrigatório. E ainda, sem falar da questão das crianças, né? Que há uma legislação específica que vai tratar de como que deve ser o bebê conforto, como que serão tratadas as crianças com até uma altura mínima, se não me engano, 1,60 m, que tem que ter um assento de elevação, e em outras situações tem que ter a cadeira de transporte da criança, né? A posição que é colocado o bebê conforto quando ele é um bebê recém-nascido. A cabeça tem que ficar voltada para o sentido de deslocamento do veículo, só depois de uma determinada idade que fica no sentido normal, que é como nós trafegamos normalmente, né? Uhum. E tem toda essa separação que muitas pessoas tentam burlar, mas que é algo, como eu já disse, que serve para garantir a segurança das crianças que estão sendo transportadas. Então, o cinto de segurança sempre, para todos, em qualquer situação, em qualquer tipo de deslocamento, mesmo que eu vá daqui até na esquina, nós temos que colocar o cinto de segurança. Muito bem. E dirigir falando no Viva Voz, não tem problema? Somente falar, não. Os veículos atuais têm tecnologias em que você consegue atender uma ligação mediante a voz. Então, você conecta o celular no veículo, o veículo ele transmite a voz e você consegue falar, enquanto você consegue manter a atenção no trânsito, as 2 mãos no volante, que é o que é previsto, e simplesmente falar, como eu disse, não. O problema é quando esse condutor ele vai pegar o aparelho para atender e assim ele vai tirar a atenção do trânsito. Aquele pequeno momento pode representar um perigo de acidente para ele. E também é uma irregularidade no trânsito. E motociclista pode andar no corredor entre os carros? A legislação brasileira permite, sim, que o motociclista ele ande nos corredores. O que é vedado é a ultrapassagem pela direita. Mas, por exemplo, nós temos, o exemplo de Belo Horizonte, muitas vias com várias vias de circulação no mesmo sentido. Então, exemplo lá da Cristiano Machado, da Antônio Carlos, etc. É sim permitido que os condutores de motocicletas circulem naquele corredor, mas adotando os cuidados necessários, evitando esse excesso de velocidade, muita atenção nos veículos que estão à frente, mas não há vedação na legislação para que isso ocorra. Posso dirigir ciclomotor sem carteira? Sem a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Se ele tiver a CNH, na categoria A, ele está permitido a conduzir tanto motocicletas de qualquer cilindrada, quanto os ciclomotores. Mas aquela pessoa que ela não quer uma motocicleta, não, para mim um ciclomotor com a velocidade limitada até 50 km por hora me basta, eu só preciso para ir de casa para o trabalho, etc. Ele não precisa tirar a CNH tradicional. Ele pode optar por tirar a autorização para condução de ciclomotor, que ele é bem menos burocrático e mais fácil de tirar. Então, a ACC pode substituir a CNH, mas somente nesses casos dos ciclomotores. As bicicletas elétricas não há necessidade, e motocicletas, né? Ultrapassou 50 km por hora, ultrapassou 50 cilindradas de potência,
ou 4 kW de potência, caso motor elétrico, aí já vai ser exigida a CNH na categoria A. Ó, Graziano, você fica esperto, Tá viu? vendo? Nada de cervejinha. Exatamente. Entrou no carro, põe o cinto. O cinto na frente, atrás. Isso. Que bacana, hein? Que Show de bola. bate-papo sensacional. Tenente Coronel, e a gente gostaria que você deixasse aí, olhando para a câmera, uma mensagem para os motoristas, motociclistas, para todos os pedestres também. Aquela mensagem que é realmente aí, diante dessa semana, né, do trânsito, que se encerra inclusive amanhã, mas se encerra amanhã a conscientização, pessoal, a semana, mas essa consciência, na verdade, ela é todos os dias, né, Tenente? Com certeza. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar é que todos os transeuntes, todas as pessoas que estão na via pública, fazem parte do trânsito. Seja você o condutor de um caminhão, de um veículo 4 rodas, de uma motocicleta, de uma bicicleta, de um patinete elétrico, de um veículo de autopropelido, como é o exemplo dos patinetes elétricos, etc. Você faz parte do trânsito e você tem responsabilidade não só com a sua própria segurança, mas com a segurança de todas as pessoas que estão naquela via. Então tenha cuidado, procure se educar, procure se informar e evite cometer qualquer tipo de irregularidade, porque o nosso trabalho é justamente evitar que isso aconteça. Muito bem. Tenente, foi excepcional o nosso bate-papo de hoje, né, Graziano? Exatamente. Nós queremos agradecer muito o senhor, a sua atenção, a sua disponibilidade de vir aqui, bater um papo e realmente que o senhor continue aí, né, por muitos e muitos anos a nossa querida Formiga, né, e fazendo esse belíssimo trabalho. Parabéns, Tenente Coronel. Se depender de mim, eu vou ficar aqui até a minha aposentadoria. Nossa, que beleza! Muito bem. Em fevereiro de 2029. Ó, tá pertinho, rapaz. É isso aí. Estamos sempre à disposição de todos. Tá certo. Muito obrigado, obrigada. Tenente. Um grande abraço. Transmita também nossa gratidão a toda a Polícia Militar, né, que tem feito um excepcional trabalho aqui na nossa cidade, com certeza em toda a região, e trazendo aí segurança para nós. Obrigada, viu? Se vocês me permitem, gostaria de convidar toda a população de Formiga a participar dos nossos eventos de aniversário. Esse ano, o 63º Batalhão está fazendo 10 anos de existência e nós teremos, no próximo sábado agora, um seminário de defesa pessoal policial e no próximo dia 5 de outubro, a corrida rústica do 63º Batalhão. Será um domingo, mesmo que não tenha sido feita a sua inscrição, que já foram encerradas, inclusive com grande sucesso, que compareça, que prestigie. Nós teremos algumas atrações no nosso batalhão. Nós vamos trazer uma viatura Camaro lotada lá de Poços de Caldas. Nós trazemos 3 motos Harley Davidson da Polícia Militar Rodoviária e do Batalhão de Policiamento de Trânsito. Fora um sem número de atrações que nós teremos no batalhão e toda a população está convidada. Que bacana. Só confirma a data, por favor. 5 de outubro. 5 de outubro, semana que vem. Amanhã, é um domingo. Um domingo que vem, lá nesse no nosso domingo agora batalhão. Maravilha, todos estão convidados. Muito bem, Obrigado, muito obrigada. comandante. Obrigada, Graziano. Obrigado, você que esteve aqui conosco. Valeu, pessoal. Até a próxima semana que vem. Mais uma edição do nosso 93Cast. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu 93Cast. 93Cast.